Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje vamos dar continuidade à discussão do conceito de burocracia, né? Que começamos na aula passada. Um ponto importante, turma, é o seguinte, de consideração é o seguinte. Embora o Weber seja um pensador, né, extremamente importante, essencial para a compreensão, né, da burocracia, existem outros pensadores que também guardam uma representatividade, uma importância muito grande, né, para a compreensão desse conceito, como vocês podem ver aí. Então nós temos também Robert Merton, na sua obra Teoria Geral e Estrutura Social, autor esse que já discutimos quando, lá no módulo 4, né, quando vimos o conceito da anomia. Elie Shinoy, um pensador muito importante que tem uma obra clássica da sociologia, Sociologia, uma introdução à sociedade. E um terceiro pensador, o Peter Blau, que trabalha as dinâmicas, no seu livro, né, as dinâmicas da burocracia. Então, a partir da ideia desses três pensadores, mais o Weber, nós podemos, como ponto de partida aqui, traçar alguns princípios gerais da burocracia. Princípios, então, gerais, fundamentais da burocracia. Primeiro princípio, generalidade e imparcialidade. Então, as regras são pré-determinadas e todos se submetem a elas da mesma forma. Então, generalidade e imparcialidade. Todos se submetem às mesmas regras da mesma forma. Um segundo princípio fundamental é o da racionalidade, né? Vimos aí na última aula a questão dessa separação do aspecto subjetivo do objetivo, né? Então, o que prepondera é a produção, é a objetividade, é a racionalidade. O terceiro princípio é a eficácia. Então, muito embora a burocracia ao longo do tempo acabou carregando, né, um conceito negativo de atraso, algo que prejudica o indivíduo, enfim, na verdade, a burocracia se constitui enquanto instrumento eficaz para buscar o quê? Resultados, né? Então, nós temos aqueles profissionais que vão aplicar técnicas para se buscar, para que se busquem resultados. E um quarto e último princípio é o da impersonalidade. Então, o que vai importar efetivamente é o cargo, não a pessoa, né? A pessoa ela vai sair, ela vai parar de ocupar aquele cargo em algum momento. Ela vai se aposentar, ela vai ser mandada embora, ela vai morrer, ela vai ficar doente, ela vai se movimentar dentro da hierarquia daquela estrutura burocrática, né? Então, o que vale é o cargo. Então, essa impersonalidade, essa impessoalidade também se configura aí enquanto um princípio geral da burocracia. Então, nós podemos, turma, a partir de tudo isso, passar para vocês uma definição de burocracia, que é exatamente essa que segue para vocês. Então, a burocracia é uma organização racional, formalizada e centralizada de uma série de recursos humanos e materiais para obter a máxima eficácia por meio de regras e procedimentos gerais de aplicação uniforme. Então, nós vemos aí nessa definição alguns termos, né, que se encontram em destaque, que estão diretamente relacionados, né, exatamente aos princípios gerais da burocracia. Então, eficiência, racionalidade, produtividade, né? Então, a burocracia se constitui dessa maneira. Muito bem, pessoal. Eu já havia mencionado para vocês, na aula passada, que existem aí três formas da gente entender a burocracia. A burocracia enquanto poder, controle e alienação. E também havia já comentado que essas formas elas vão se sustentar, né, ou vão sustentar umas às outras. Não há como a gente dissociar controle de alienação, dissociar alienação de poder, dissociar poder de controle e assim sucessivamente. Então vamos iniciar com a compreensão da burocracia enquanto poder, destacando as civilizações antigas, né? Naquelas civilizações, pessoal, existia já uma burocracia, não, obviamente, com essa denominação,
Mas a burocracia era efetivamente a classe dominante. Era aquela classe que administrava o coletivo, administrava as coletividades. Né? Exatamente por isso nós temos nesse momento, ou podemos denominar nesse momento, a existência de uma burocracia patrimonial, ou seja, baseada no patrimônio. Então, por exemplo, no Egito, na China, na Rússia, né, czariana, nós encontramos claramente essa burocracia patrimonial, que tem por base a propriedade, né, tem por base a riqueza material. E essa burocracia patrimonial, pessoal, ela se diferencia da burocracia moderna, como a gente acabou de definir, como nós tínhamos visto, né, os princípios fundamentais da burocracia, nós entendemos ou vamos entender a burocracia moderna dessa forma. Então ela se baseia na capacidade de atingir fins propostos de forma eficiente a partir de um sistema de regras, a partir de um sistema de leis. Então existe uma diferença grande ali, né? Burocracia antiga, patrimonial. Burocracia moderna, vão existir órgãos, né, estruturais exatamente para exercer esse poder, tá? Ou para facilitar a materialização de tal poder. Só que aí, turma, nós temos uma questão importante, né? Embora exista uma diferença clara entre essa burocracia que chamamos então de patrimonial e a burocracia moderna, nós vamos ter algo em comum no que se refere às duas. Tanto em uma quanto em outra, vai haver uma separação muito clara entre aqueles que vão puramente executar e aqueles que vão organizar, planejar, administrar, controlar. Né? Então, essa é uma diferença, é algo que se coloca nas duas. Então, é uma condição primordial da burocracia. Então, nós temos uma separação entre aquele que vai fazer sem pensar o porquê que ele está fazendo aquilo, ele vai pura e simplesmente reproduzir de forma objetiva, racional, e aquele grupo que vai pensar, que vai controlar, que vai determinar a forma daquele indivíduo produzir, daquele indivíduo estabelecer, né, uma determinada condição naquela estrutura hierárquica burocrática. Tá? Uma outra forma, pessoal, uma segunda forma de se entender a burocracia é a burocracia enquanto controle. E aqui vamos tomar como referência para essa compreensão a empresa capitalista. Então a empresa ela é uma organização que controla para produzir. Então a empresa é uma organização, vimos, né, no início da aula passada aquela ideia da organização, então uma organização que controla para produzir. Então a empresa ela é uma instância de produção e de controle. Né? Esse controle, pessoal, se dá sob duas condições. Nós temos o controle interno, que exatamente se materializa através das regras, através da cobrança da produtividade. Então, um funcionário que não cumpre as regras, ele vai ser chamado a atenção, ele vai sofrer uma punição. Então, há que se ter esse controle interno, né, porque esse controle interno que vai determinar a forma da produção acontecer. Só que, para além desse controle interno, existe também o controle externo, porque nada adianta ter produção se você não consegue escoar essa produção no mercado. Não é? Então, toda empresa capitalista busca, enquanto empresa capitalista, o quê? O lucro. Então, ela vai cada vez mais configurando ali o que? A reprodução do capital. Então, ela visa reproduzir o seu capital, ampliar o seu capital e o lucro, né? Através do lucro, isso aí vai então acontecer. Quanto maior o lucro, maior o desenvolvimento da empresa. Né? Então, não existe nenhuma empresa capitalista que é criada que não vise lucro. Né? Então, essa reprodução do capital, ela é uma característica essencial do capitalismo.
né? É algo primordial para o capitalismo, é a reprodução do capital. E aí, turma, essa reprodução do capital, ela se realiza graças ao seguinte, graças a padrões que são impostos, que são disseminados por quem domina essas empresas, né? Pelas classes, pelos grupos, enfim, que são os grupos que têm o domínio em relação a essas empresas. Então nós temos, turma, uma disseminação de padrões que são colocados. Então, por exemplo, um padrão, andar na moda. Então, vira e mexe aí, se estabelece um padrão de moda, um padrão de roupa que os indivíduos têm que usar, né? E esse padrão vai se alterando, né, a cada momento aí social. Um outro padrão, comprar o carro do ano, né? Então, esse também é um padrão. Muitas vezes o indivíduo deixa de, né, colocando uma situação aí, deixa de, por exemplo, comprar comida, pagar a escola do filho, por exemplo, para ter o carro do ano. Mesmo que ele não tenha o dinheiro, ele financia, faz aquele carnê, né, dessa grossura e vai buscando, mês a mês, pagar lá a sua parcela, mas o fato de adquirir o carro do ano o coloca naquele grupo que reproduz os padrões. Cartão de crédito, né? Cartão de crédito eu considero que seja uma das maiores desgraças, né, já inventadas pelo homem. Porque o cartão de crédito ele passa exatamente essa falsa ideia que você compra e paga da maneira que você quer. Não é? Só que aí reside exatamente a armadilha das instituições, né, que trabalham com esses cartões, né, as empresas. Porque, vamos lá, você adquiriu um cartão, você quer comprar um produto que custa 1.000, só que você não tem os 1.000 para comprar. Então a ideia é essa, você compra e vai pagando em prestações, né? Então você vai, por exemplo, dividir essa compra em 10 parcelas. Então você vai pagar R$100 por mês. Então, primeiro mês você pagou a primeira parcela. Mas vamos considerar que, nesse meio tempo, você precisa, em função desses padrões aí, não sei, ou em função de uma necessidade, adquirir um outro produto. Então, você vai comprar esse produto e vai dividir também o valor desse produto em parcelas. Então, você vai ter no mês seguinte a parcela da tua primeira compra, mais a segunda parcela da primeira compra, mais a primeira parcela da segunda compra. E assim vai, numa escala ascendente. Não é? Para você fazer essa escala decair, é uma das coisas mais difíceis, que exige, vamos dizer assim, uma dedicação, uma paciência, um esforço, exige assumir outros compromissos financeiros, vamos dizer assim, para quitar o tal do cartão de crédito. Porque os juros embutidos na compra, né, do cartão, quando você deixa de pagar, é algo praticamente surreal. Então você tem o cartão, você usa o cartão, né, como eu falei, para você descer, né, para você fazer esse valor, né, da tua parcela decrescer é algo muito difícil. Padrão de beleza também, né, é cobrado, ainda mais em tempo de rede social, redes sociais. Muitas pessoas, os chamados influenciadores, né, o que quer que isso signifique, acabam muitas vezes reproduzindo condições de padrão de beleza. Não é? Então as pessoas veem aquela pessoa, veem aquele grupo, eu tenho que atingir esse padrão. E o acesso ao padrão de beleza, pessoal, move uma série de outras organizações. Vamos lembrar, uma organização se relacionando com a outra e nós nos relacionando nesse meio tempo, né, nisso tudo. Por exemplo, a indústria da cirurgia plástica, né? Existem, sim, né? Existe muitas vezes a necessidade da cirurgia plástica para corrigir uma determinada imperfeição importante para o indivíduo se constituir, né, da melhor forma, saudável, etc. Mas existe também a busca pela cirurgia plástica que se afasta dessa condição. Um outro ponto que move, né, essa questão do padrão de beleza é a indústria farmacêutica. Né? Então, a criação lá de vitamina, de creme disso, coisa daquilo,
Isso vai movimentando. A indústria farmacêutica é uma das mais... Eu não sei nem como mensurar isso em termos de moeda, bilionárias, não sei, do planeta, né? Não à toa, todos nós podemos perceber de forma muito clara, toda hora, ou se não toda hora, num espaço muito curto de tempo, nós temos cada vez mais farmácias sendo abertas, né? Tem lá uma construção, tinha um comércio lá, aquele comércio fecha, o que vai abrir aqui? Farmácia. Você vai andando pelas ruas, cada esquina, né, principalmente em regiões centrais, não só, você tem ali uma farmácia, né? Então a indústria farmacêutica realmente se configura dessa forma. O próprio acesso à tecnologia, né? Tecnologia que é algo essencial para a gente estabelecer as relações. Se não fosse a tecnologia, por exemplo, eu não poderia estar aqui gravando esse vídeo, disponibilizando para vocês acessando pelas plataformas devidas aí. Então a tecnologia é algo sim necessário, é um meio extremamente importante para que nós nos relacionemos. Mas muitas vezes essa tecnologia ela vem sob o pacote de padrão. Então eu tenho que ter aquele celular que todo mundo tem, porque aquele celular traz um aplicativo que é necessário para eu fazer isso, aquilo. Então eu deixo de fazer muitas coisas, assumir compromissos, vamos dizer assim, primordiais, para comprar o meu celular, dividir lá no cartão de crédito em N parcelas, mas aí eu tenho agora o celular que vai me colocar, que vai fazer com que eu consiga acessar um determinado grupo, né, uma determinada categoria aí, daqueles que têm então esse celular. Só que aí entra uma questão muito importante. As relações sociais que caracterizam a produção capitalista são relações entre desiguais. Desiguais no acesso ao dinheiro, ao capital, né? E aí entra uma questão muito importante, pessoal. Vamos trabalhar um exemplo exatamente dos padrões, né? Desses padrões. Poderia ser qualquer padrão, né? Pode ser a questão tecnológica, a moda, o carro do ano, não importa, né? Então uma determinada pessoa não reproduz o padrão, ou não tem lá o dinheiro para comprar o celular que vai colocá-la num determinado grupo, né? Ou seja, se ele não tem o dinheiro para comprar, significa que ele não é igual a quem detém o capital que pode comprar aquele celular. Ou seja, ele é desigual. Só que entra uma questão importante aí, turma, que é o seguinte: desigualdade implica em quê? Em exclusão. As pessoas não querem ser excluídas, não. Nós dependemos, enquanto seres sociais, das relações que criamos. Então, nós queremos ser incluídos em grupos. Então, muitas vezes, para ser incluído no grupo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que produzir, para que ele consiga, então, consumir o tal produto que vai colocá-lo, né, num determinado grupo. Então, ele vai contribuir para a reprodução do capital dessa empresa, né? Então ele vai trabalhar, vai ter esse capital, vai conseguir acessar esse produto, ele vai estar contribuindo dessa forma, ele vai estar reproduzindo um padrão. E por que isso ocorre, pessoal? Porque uma determinada empresa capitalista, que produz, no nosso exemplo aqui, um celular, que é uma organização burocrática, vai procurar controlar o meu gosto pessoal, o gosto pessoal dos indivíduos, em função do poder financeiro, em função do poder ideológico que essa empresa detém. Então nós temos um controle cada vez mais efetivo sobre nós, tendo como base valores capitalistas, que se dá mais ou menos dessa forma. Então nós temos um poder econômico voltado a um consumo cada vez mais voraz. Então nós consumimos sem pensar, né, por que consumimos, o que muitas vezes consumimos, a gente consome de forma voraz. Muitas vezes exibicionistas, né, exibicionista, então não basta a gente comprar, nós temos que mostrar para o outro, nas mais variadas formas aí, o que leva as pessoas a gastar, o que leva a pessoa a gastar o que ela não tem. Então muitas vezes nós não temos, mas nós parcelamos no cartão, nos carnês, né, enfim.
gastar o que não tem em coisas das quais não precisa. Então, muitas vezes nós não precisamos comprar algo, mas nós somos conduzidos a comprar algo, né? Acho que já até falamos isso em outros momentos. Muitas vezes a pessoa está triste, está caída, né? Está desanimada. Quando ela sai, ela compra algo, aquilo a eleva, né? Nossa, olha, a pessoa chega triste na loja, sai com um sorrisão aqui, não é? Então, o fato de comprar mexe com aspectos psicológicos, né? Existem pessoas que quando compram algo, elas chegam até a salivar, né? Tamanho prazer que a obtenção daquele produto oferece a ela. Então nós compramos muitas vezes coisas que não precisamos, né? Tenho certeza aí que todo mundo que está vendo esse vídeo, pelo menos uma vez na vida adquiriu algo de que não precisava. Pelo menos, hein? Então a gente compra algo achando que a gente precisa daquilo, usa 1, 2, 3 vezes, né? Deixa guardado e a gente só lembra que tem aquilo quando a gente vai mudar, por exemplo, né? Quando nós vamos mudar de casa, nós vamos tirar tudo que está em guarda-roupa, em armário. Nossa, olha o que eu tenho aqui, comprei isso aqui, mas eu nem lembrava que eu tinha, né? Nós falamos isso, mas naquele momento a compra daquele objeto nos deu prazer. A fim de criar impressões que não duram, então a nossa relação com o objeto ela é efêmera, ela se desfaz, né, rapidamente, para pessoas também de que não gostamos. Então muitas vezes é interessante, né? A gente posta a gente mostra um determinado produto para fazer inveja para o outro. Ó, eu tenho, sabe aquela questão de briga de criancinha, eu tenho e você não tem? Nós, adultos, fazemos muito isso. Ou seja, cada vez mais, pessoal, isso é algo muito sério, muito, muito sério, nós vinculamos nossa felicidade ao consumo. Somos mais felizes quanto mais compramos. Somos mais infelizes quanto menos compramos. Porque a isso se relaciona a nossa aceitação, a isso se relaciona o fato de sermos reconhecidos, né, pelo outro. Então, por certo, nós temos essa marca em nossa vida, né? Nós compramos sim coisas que não precisamos. Só que aí entra um aspecto importante, pessoal. Os recursos cada vez mais se tornam escassos, não é? E aí, como vimos lá nos módulos iniciais, o eu se sobrepõe ao todo. Se falta recurso, se eu pensar em mim, se eu pensar no outro, eu não vou pensar em mim, eu não vou conseguir ter o recurso, enfim. Então aqueles conceitos de grupo, a própria cooperação, a fraternidade, né, a solidariedade, aqueles conceitos gregários, eles tendem a se enfraquecer, tendem a se diluir, dando lugar a valores em relação aos quais voltamos para nós, né? O outro, para usar um termo aqui não muito devido, dane-se o outro. Eu não vou me preocupar com o outro. Se eu pensar no outro, eu não vou ser feliz. Eu não vou conseguir comprar, eu não vou conseguir mostrar, eu não vou conseguir fazer parte de um grupo, não é? Então nós mostramos o nosso poder de consumo, nos mostramos através dessas redes, das redes sociais, através dos meios, né, que a gente consegue ter. Então realmente isso é algo muito sério, uma vez que os recursos faltam cada vez mais, e se eles faltam, nós vamos proteger nós, vamos proteger aos nossos, né? O outro que mora longe, que é desamparado, que não tem acesso ao recurso, que é cada vez mais e mais banido da equação social, a gente vai ainda tornar essas pessoas, intensificar a situação dessas pessoas, tá bem? Então hoje paramos por aqui e daremos continuidade a esse tema na próxima aula. Até mais.